Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. No programa de hoje, estamos recebendo o vereador Givago Bittencourt Ribeiro, do PSDB. Vereador, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez conosco aqui no programa Retrato Público. Eu agradeço a oportunidade, sempre bom trazer aqui informações sobre o nosso mandato, nosso trabalho, como o próprio nome diz, Retrato Público, Então, para mim é uma imensa satisfação poder compartilhar contigo e com todos os telespectadores um pouco do nosso trabalho. Antes da gente falar do seu trabalho deste ano, a gente vai retomar um pouquinho do seu histórico, O senhor é vereador de segundo mandato. O senhor se sente mais preparado, mais experiente nesse novo mandato, já que teve 4 anos lá atrás, Inclusive foi presidente da Câmara nesse período? Com absoluta certeza, No primeiro mandato estava no cenário dos vereadores jovens, Hoje com 37 anos, mas já me julgo também um vereador mais experiente. Nós enfrentamos aqui nesses primeiros 4 anos, muitas pautas, um processo final de pandemia, que foi também algo que demandou aqui um trabalho diferente daquilo que a gente está acostumado, em relação ao enfrentamento daquela pandemia, assim como também a oportunidade que eu estive enquanto presidente da Câmara, Isso me trouxe um olhar ainda melhor sobre a questão pública, tanto do Parlamento quanto do Poder Executivo e as demais relações com outros entes da Federação, a nossa aproximação também junto ao Governo do Estado, uma vez que, enquanto presidente, essas agendas nos permitiram isso, e também saber que, embora naquele primeiro mandato ainda muito jovem, tivemos aqui a confiança e o voto dos vereadores, colegas, para que nós pudéssemos presidir, então, a 5ª maior Casa Legislativa do Estado. Sobre a presidência, então, vamos comentar um pouquinho. Como é que foi essa experiência? Qual o legado que o senhor deixou para a Câmara de Vereadores? Primeiro, ressaltar que eu fui presidente nos 365 dias daquele ano, No dia 1º de janeiro, eu ingressei aqui, então, enquanto presidente. Eu lembro que às 7h30, assim que o Parlamento já estava nos seus trabalhos, estava aqui já tão presente, e entreguei a chave, digamos assim, já no último dia útil, então, daquele ano. Tive esse privilégio, digamos assim, de conhecer melhor toda a estrutura interna aqui da Câmara. O próprio estúdio onde nós estamos foi algo que nós conseguimos reformar, revitalizar e dar esta potência necessária para a transparência, que é importante aqui, por meio dos programas que são produzidos pela comunicação aqui da TV Câmara, e também enfrentar outras pautas em relação não somente à estrutura da casa, mas também à pauta política, porque nós estamos no Parlamento justamente para isso. Enfrentamos aqui uma questão também que envolve a polarização, que é algo natural, e equilibrando muito bem essa relação entre situação e oposição, os diferentes polos políticos partidários aqui, sempre buscando o propósito do diálogo e a conciliação. Acho que uma das marcas que a gente registra na nossa passagem aí foi esse perfil conciliador. Vereador, o senhor, com essa experiência, o senhor se candidataria novamente à presidência da Câmara? Tem planos aí nos próximos anos, nessa legislatura ainda? Não estão nos planos, a presidência novamente do Parlamento, mas sim, estaria disponível caso seja necessário. A gente tem muito a contribuir também, de forma muito técnica também, A gente observa os avanços que foram possíveis, no período que nós estivemos aqui. Nós tivemos uma proximidade muito grande também com o Tribunal de Contas, porque nós prevíamos muitas alterações e inovações aqui para o Parlamento. E por isso essa proximidade com o Tribunal de Contas, para que nós pudéssemos usar a técnica correta para esse enfrentamento das necessidades da casa, foi muito bom. Então, isso nos deu uma experiência muito grande em relação à gestão, falando mais na parte técnica, E na parte política também, porque essa relação com as mais diversas instituições, nós tivemos grandes parceiros também, O próprio Poder Executivo foi solidário a muitas pautas que nós tínhamos aqui no Parlamento, A OAB foi uma grande parceira também nossa. Então, eu vejo que essa experiência nos capacita para um outro mandato, caso seja necessário.
essa questão das relações institucionais também é muito importante, né? Com certeza. Nós temos aqui, né, como eu disse antes, a quinta maior casa legislativa e tem um significado importante isso na região central também, né? Algo que é necessário, o nosso melhor posicionamento nas relações que envolvem a M-Centro aqui na região, né? Nós temos uma pauta regional também, que a Câmara deve ser mais ativa nesse sentido. Eu penso que, apesar de estarmos aqui numa cidade de destaque na região central, mas nós temos outras cidades aqui na região que também são importantes para esse desenvolvimento regional, né? Então, pensar isso de modo global é importante. Eu vejo a Serra Gaúcha dando exemplo em relação a isso, no desenvolvimento do turismo, propriamente dito, né? E nós precisamos avançar nesse formato. Eu busquei essa relação ainda enquanto presidente, né? E agora enquanto mesa diretora, a gente pretende também avançar um pouco mais nisso, porque Santa Maria, como referência, ela pode também ajudar esses municípios, né, a protagonizar o desenvolvimento da região. Ainda sobre a sua gestão da Câmara, eu acho que tem um ponto que a gente pode destacar, que é a criação do Comitê de Sustentabilidade, né? Isso é inédito aqui na Câmara, embora muito importante. Quais são as ações que estão previstas nesse comitê, enfim, que o senhor implementou lá e ele continua em execução, né, pelos servidores aqui da casa? O senhor tem acompanhado esse trabalho? O Comitê da Sustentabilidade, ele traz aqui uma forma administrativa de encaminhar alguns processos. Eu uso um exemplo muito prático aqui, né? Nós diminuímos consideravelmente a impressão de papel, por exemplo. Quando nós digitalizamos, né, a votação eletrônica, quando todo expediente passou a estar disponível no formato digital, no tablet, a gente notou consideráveis avanços na economia, né, na impressão de papel, né? Outras questões que envolvem também as novas aquisições aqui, sempre voltado às questões que envolvem a eficiência e a economia, né? Discutimos recentemente na mesa diretora a questão dos veículos, da frota, né, se era melhor a compra ou então o aluguel desses veículos, conforme a sua funcionalidade e também a sua eficiência. E também essa comissão nos auxilia bastante nesse sentido. Obviamente, tem uma pauta voltada também a um tema muito atual, que é a questão da sustentabilidade ambiental, né? Quando a gente pensa aqui no formato diferente, por exemplo, de energia, né? Energia sustentável, que seja oriunda, por exemplo, do sistema fotovoltaico, ainda que nós não tenhamos a condição física para ter nesse estabelecimento essa estrutura, mas que possamos, então, fazer alguns encaminhamentos junto ao Poder Executivo para que, quando possível, a Câmara também possa servir, né, dessa tecnologia, digamos assim, para diminuir custos e aumentar a sua eficiência. Vereador, continuamos falando no tema da sustentabilidade, né? Neste ano, o senhor é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O que a gente viu nas legislaturas anteriores, que o foco principal dessa comissão era a saúde, né? O senhor pretende mudar um pouco, ampliar essa pauta, pensar em políticas públicas voltadas também ao meio ambiente, já que o senhor é muito ligado a essa área? Sim. Nós estamos preparando agora, junto ao CONDEMA, a nossa participação efetiva, né, na Semana do Meio Ambiente, na primeira semana de junho. Ou seja, nós verificamos, né, principalmente nas regiões mais periféricas, né, a demanda que existe nas unidades básicas de saúde em relação a pautas também ambientais. Vou dar um exemplo. Regiões que não temos hoje o saneamento básico, o abastecimento de água potável ou até mesmo a falta do tratamento de esgoto. São as regiões que mais são demandadas, né, nos serviços nas unidades básicas de saúde, sejam por crianças, jovens, adultos ou idosos. Então, existe uma relação direta hoje com várias patologias vinculadas às regiões hoje que não têm saneamento básico. E eu sempre brinco, né, que se o saneamento fosse básico, deveria ser o primeiro a ser atendido nas regiões, mas é uma questão de cultura, inclusive nacional, né? O saneamento, se pudesse ter um nome, seria saneamento plus, porque acaba sendo o último a chegar em determinadas regiões. Então, nós temos a missão de mudar esse olhar para a questão do saneamento básico, para que ele possa efetivamente acontecer, principalmente nessas regiões que hoje sofrem muito com demandas vinculadas à saúde. Temos uma pauta muito específica em relação, por exemplo, à Vila Ecologia, lá na região da Parque Pinheiro Machado, onde existe um córrego, né, que há muito tempo foi um córrego natural, um córrego limpo, né, e que hoje, com o adensamento populacional daquela região, sofre com um depósito de esgoto naquele córrego, o que tem trazido várias demandas em relação à saúde, principalmente de crianças daquela região.
né, levamos isso a conhecimento do Ministério Público, estamos tratando isso também diretamente com a Corsã e com o Poder Executivo. Há uma legislação a ser alterada aqui na Câmara justamente apontando soluções para essas situações, uma vez que os córregos urbanos, né, estão contaminados, ou seja, vamos descontaminar naqueles trechos ou vamos avançar para um projeto que possa garantir, pelo menos no trajeto final, né, para o deságua desses córregos, um tratamento, de forma que não prejudique as comunidades que lá estão, né, no seu entorno. Então, esse é um assunto que a gente tem debatido na Comissão de Saúde, vamos intensificar ainda mais a partir de agora, porque vai tramitar algumas alterações na legislação aqui no Parlamento, para que essas comunidades sejam atendidas. E a contaminação hoje, que se dá principalmente na questão de esgoto, ela é direta, em contato com a água contaminada, ou indireta, quando nós temos, por exemplo, os animais que frequentam essas regiões, estão também dentro das casas, né, da população. E o pior, o agravante, é quando nós temos o período de enchentes, que esses córregos transbordam, e aí acabam literalmente invadindo as casas, né, e tendo a contaminação direta. Então, essa atenção é necessária e nós trouxemos essa pauta para ser debatida esse ano na Comissão de Meio Ambiente e de Saúde. Né? Eu inverto um pouquinho justamente para a gente enaltecer um pouco a questão ambiental, que tem vínculo direto com a questão da saúde das pessoas. Falando em saúde das pessoas, vereador, uma pauta que tem sido bastante debatida aqui no Parlamento é a questão dos autistas. Então, a criação de um centro de atendimento às crianças, adolescentes, às pessoas autistas. As mães atípicas têm se mobilizado, vindo até a Câmara, nas reuniões das comissões e também foram até a Comissão de Saúde pedir um auxílio, né? Como é que a gente pode dizer sobre a situação de hoje? Já temos uma sede, já temos um local, na verdade, para a criação dessa sede, do Centro de Autismo. Nos conte um pouquinho sobre essa pauta. Sim, essa pauta já vem sendo trabalhada no Parlamento, né, há bastante tempo. Temos outros vereadores que se envolvem diretamente com essa pauta. Eu fui convocado pelo presidente Ademar para que pudesse também abrir as portas da Comissão de Saúde, né, para acolher as mães atípicas e que nós pudéssemos auxiliar também no formato mais técnico para esses encaminhamentos, né? O primeiro encaminhamento tem sido esse, junto ao Poder Executivo, em relação ao Centro, né, do Autismo, né, que está designado ao endereço ali na Professor Teixeira, uma casa que há muito tempo vem sendo demandado alguns serviços ali e que hoje está reservado, então, para a implantação desse centro, né? O Poder Executivo já executou, digamos assim, toda a planta necessária, o projeto necessário para que possa ser encaminhado, então, agora a questão orçamentária, a execução dessa obra, mas também existe uma outra demanda que as mães atípicas nos trouxeram e que nós vamos atender esse pedido para que seja encontrado um outro espaço ainda maior, para que tenha uma área externa também, para que esses tratamentos necessários, né, para os autistas sejam também melhor encaminhados, né, na questão da segurança, na questão de uma praça sensorial, enfim, de espaços sensoriais, que essas abordagens pelos profissionais que tratam especificamente do tema do autismo, né, que cabem a essas crianças, esses jovens e também a essas mães, né, possam se sentir ainda mais acolhidos, né? Eu sempre brinco, né, existe o feito e o perfeito, né? O feito é o encaminhamento agora feito, que está sendo, né, direcionado na Professor Teixeira, e o perfeito é essa área que nós estamos auxiliando na busca aí, junto ao patrimônio do município, né, para que seja contemplado, além do ambiente interno, também o ambiente externo, né, para o acolhimento dessas crianças, desses jovens. Eu também levo para a minha vida esse ditado, feito é melhor que perfeito, né? Por vezes ele acaba sendo melhor, né? Então, garantindo o feito, visando, obviamente, o perfeito. Exatamente, se a gente esperar o perfeito, nada vai acontecer, né, vereador? Vereador, então, assim, nas pautas da saúde, a Comissão de Saúde é uma comissão que recebe muitas pessoas, né? A comunidade vem secretários, enfim, a comissão intermedia esses dois polos, então a conversa da comunidade com o executivo. Que outras pautas estão sendo tratadas, já foram tratadas ou se pretende tratar até o fim do ano? Sim, nós temos uma pauta já para as próximas reuniões, que é a ampliação da estratégia de saúde da família na região oeste da cidade, uma demanda também trazida pela comunidade. Há cerca de 2 anos já foi inaugurado, né, uma nova unidade lá no Alta Boa Vista. Obviamente que a demanda lá é muito grande, né, então se faz necessário sim o encaminhamento de uma nova unidade ainda, para que se atenda por completo a demanda atual.
Nós temos também o encaminhamento de uma unidade básica, né, junto à região do bairro Campestre, que também é uma demanda antiga, para desafogar as demandas que existem hoje na unidade do bairro Itararé, né, e assim como uma pauta que foi trazida, inclusive, nas campanhas, né, do Poder Executivo, né, de termos aí ampliação de serviços lá na região leste, junto à estratégia, hoje no caso a unidade básica do Vilsonual, lá não é Vilsoaita, se eu não me engano, para que tenha lá uma triagem em relação a uma provável UPA, vamos dizer assim. Talvez não seja no mesmo enquadramento, mas a necessidade de ter lá, né, pelo menos uma outra referência em relação também à regulação do trauma, né, porque a cidade é muito ampla, né, e essas demandas hoje estão basicamente centralizadas ali na região da Casa de Saúde junto à UPA, né? Então, são demandas que foram trazidas para a Comissão de Saúde e nós estamos fazendo esse intermédio, digamos assim, da comunidade com a Secretaria de Saúde. Essa aqui também é uma função do vereador, né? Encaminhar as demandas ao Executivo. Com certeza. E nós temos também aqui, né, uma ferramenta muito importante, que são as emendas impositivas, que auxiliam bastante, né, na questão orçamentária, que por vezes as demandas são mais simples, né, no encaminhamento de alguns equipamentos, né, vinculados a exames laboratoriais, a exames médicos que a própria UPA pode encaminhar, ao aperfeiçoamento de alguns equipamentos, ou até mesmo um simples ar-condicionado que possa melhorar o atendimento, né, na sala de espera, ou até mesmo ali no atendimento dos pacientes junto às unidades. Então, são questões que os vereadores acabam acolhendo, né, e ajudando também na solução, né, desses problemas. Na questão das emendas impositivas que o senhor citou, e ainda não vamos sair do tema saúde, o senhor encaminhou algumas emendas para a criação de academias, né, gratuitas para a população. Nos explique um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos avançando na questão da saúde preventiva, né? Nós entendemos que hoje, enquanto profissional de educação física, que também sou, né, a minha formação, a minha vida profissional se dá nessa área da educação física, e nós temos hoje um avanço considerável, né, na saúde da população que pratica alguma atividade física, algum exercício físico. E se for orientado, a eficácia é ainda melhor, né? Então, nós temos hoje funcionando 2 academias indoor com ar-condicionado e profissionais atendendo no Centro Esportivo Municipal, outra academia na região da T. Neves, no ginásio Oreco, também com um profissional capacitado, academia climatizada, equipamentos novos, e também no bairro Itararé, na região nordeste, também com um profissional capacitado, né, equipamentos novos, e agora vamos fazer a climatização, digamos assim, daquele ambiente. Estamos buscando novos espaços, né, que possam servir para esse empreendimento, para que as pessoas possam, no inverno, no verão, nos dias mais frios, nos dias mais quentes, estarem, né, sendo atendidas, digamos assim, com esta proposta de saúde preventiva. O público que demanda bastante essa atividade é o público idoso, e nós temos hoje aí uma faixa de pelo menos aí de 500 a 700 usuários de toda essa rede, né, que são idosos, né, que buscam então esse acolhimento na área da saúde preventiva. Isso tem trazido um grande resultado, diminuindo a fila nos postos de saúde, ou seja, é comprovada a eficiência dessas academias, diferente das academias ao ar livre, porque como nós temos uma condição climática bastante adversa aqui na região sul, a academia ao ar livre acaba sendo pouco eficiente para atender essa demanda, uma vez que é necessário, na questão que envolve saúde preventiva, uma rotina, né, e uma constância, e na academia ao ar livre você fica vulnerável, digamos assim, à chuva, a questões climáticas adversas, o que acaba não sendo um equipamento tão eficiente. Então, tem dado muito certo, nós estamos buscando novos espaços para financiar, por meio das emendas impositivas, então, academias como as que já estão funcionando na cidade. Também a questão da academia ao ar livre não tem a orientação de um profissional qualificado, né? Ainda mais para o público idoso é muito importante. Ela não tem uma ergonomia, não está preparada para atender, né, as diferentes estaturas, as diferentes necessidades, o equipamento engessado, e algumas pesquisas já revelam, né, que ela se torna um gasto, acaba não sendo eficiente, digamos assim, esse custo para, né, os municípios, enfim, para uma política pública efetiva, né? E se demonstrou muito mais eficiente essas academias indoor, né, em espaços pensados e organizados para isso, principalmente por conta do atendimento do profissional de educação física. Vereador, é o 2º ano consecutivo que o senhor é eleito o líder do governo.
Para quem está nos assistindo, o senhor explique um pouquinho qual é a função de um líder de governo, qual a sua função aqui na Câmara ocupando esse cargo. O líder do governo, né, aí como eu digo, né, uma característica minha é esse perfil conciliador, né, acaba sendo o para-choque, mas também o para-brisa, digamos assim, né, do governo aqui na casa. Né. A nossa relação é muito objetiva e direta com todas as bancadas, situação e oposição, né, sempre tentando harmonizar esta relação, né, embora estejamos aqui representando o governo municipal, né, o governo Poder Executivo, mas sempre também conciliando essa relação para que nós possamos atingir o propósito, que é atender às demandas da comunidade. Né? Claro que a pauta política e ideológica, ela também sobressai, né? E nós todos aqui temos posição em relação a isso, mas eu sempre busco, né, focar no objetivo, que é atender a demanda da comunidade. Né? E já é, na verdade, o terceiro ano, enquanto líder do governo, né? Na verdade, esse é o segundo ano consecutivo. Né? Eu encerrei o mandato do prefeito Jorge enquanto líder, né? E fui convidado pelo prefeito Rodrigo e pela vice-prefeita Lúcia a continuar, então, na liderança do governo, né, articulando, então, essa relação com todas as bancadas aqui na Câmara. Se o senhor comparar os dois outros momentos que o senhor foi o líder do governo, esse me parece, posso estar enganada, que está mais tranquilo, né? Porque o governo hoje possui a maioria, vamos dizer assim, dos partidos, né? A oposição é a minoria na Câmara. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu vejo que não é por ter maioria ou por não ter a maioria, digamos assim, né, das bancadas. Até por ter a maioria, né, a exigência ela acaba sendo ainda maior, né, porque manter essa relação né, política, essa relação também técnica das demandas, né, dos parlamentares da base, também exige aí bastante tempo, bastante diálogo, né? Mas eu sempre busco ter essa relação direta com todas as bancadas, né? Porque a bancada da oposição também está aqui representada, também representa uma parcela importante da comunidade, e aqui nós temos a função de construir pontes e não muros, né? Então eu entendo que a política ela é nesse sentido, né? Que bom que nós temos aqui vários blocos representados, várias camadas da sociedade representadas, que a gente possa buscar harmonia, né, para encaminharmos as melhores soluções. Eu não gosto muito dessa briga ideológica, porque eu penso que a ideologia, cada um tem a sua de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, e não cabe aqui a mim, enquanto líder do governo, questionar isso. Pelo contrário, é identificar os pontos que nós possamos convergir, né, e fazer com que o nosso trabalho seja ainda mais produtivo nesse sentido. Então, eu busco esse equilíbrio sempre em relação a harmonizar essa relação de situação-oposição, né, sempre buscando o foco, nosso objetivo aqui, que é atender a comunidade. Vereador, nós estamos gravando esse programa dia 22 de abril. Eu não posso deixar de lhe perguntar, lhe pedir para o senhor fazer uma avaliação do governo, então, né, do governo municipal, Rodrigo Décimo, Lúcia Madruga, até aqui. Como é que o senhor avalia, já que o senhor é líder do governo aqui na Câmara? Eu penso que o governo do Rodrigo, com a professora Lúcia, ele traz até uma certa ruptura em relação àquilo que nós tínhamos de costume na cidade, né? De termos à frente do Poder Executivo, né, políticos já com uma certa experiência de longo prazo em relação a outras articulações políticas, né, com outras experiências, o próprio prefeito Jorge, nosso ex-prefeito, que foi deputado estadual, e nós temos hoje um perfil mais técnico na prefeitura, né, um perfil que foi, obviamente, aprovado, né, por isso que estão eleitos, né, o prefeito Rodrigo e a professora Lúcia, e traz, então, um perfil mais técnico, mais do sentido do gestor, propriamente dito, né? O prefeito Rodrigo tem uma experiência da iniciativa privada, né? Óbvio que também é importante essa relação política, né? Por estarmos aqui no ambiente político, principalmente no Parlamento Municipal, mas eu percebo que Santa Maria ela avança em alguns sentidos muito positivos nessa questão mais técnica, que nos traz aí um horizonte muito bom, né? A avanços que possam ser ainda maiores. A exemplo, né, da questão da infraestrutura, que sempre foi uma pauta que todos nós demandamos para o Poder Executivo, independente de ser situação ou oposição, né, nós tivemos um avanço considerável, né, junto à gestão do prefeito Jorge, mas o que se prevê e o que se pretende junto à gestão do prefeito Rodrigo é ainda maior em relação ao investimento de infraestrutura, né, com alguns especialistas técnicos que estão fazendo parte hoje da gestão. Né. Então, a gente observa também a reorganização, a reestruturação das secretarias, também com muitos técnicos, né, focados nesse sentido. Então, eu penso que Santa Maria vai ter, sim, um cenário bem propositivo de entregas ainda
né, a partir desse segundo semestre, né, de um governo que vem com esse propósito técnico, né, de gestor, né, junto ao prefeito Rodrigo e à vice-prefeita Lúcia Madruga, né, diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Não que, né, não tenhamos tido avanços nos últimos 20 anos, eu sempre considero isso, que cada prefeito que passou deixou a sua contribuição, né, e o prefeito Jorge foi o mais recente também, trouxe muito a sua contribuição, estamos colhendo frutos hoje, né, desse trabalho, a própria iluminação pública hoje, que tem todo um sentido inovador com o LED, enfim, aperfeiçoando ainda mais o sistema, trazendo mais segurança para a população. Então, acho que nesse sentido, né, esses primeiros dias de governo, né, encaminhando uma nova tendência técnica, vai surtir um resultado extremamente importante para o município em breve. Então, o senhor avalia que não é uma continuidade do governo Jorge Possobon, é outra gestão. Com certeza, até basta ver o perfil de muitas secretarias, né, que foi alterado consideravelmente. Eu cito aqui a própria Defesa Civil, onde nós trouxemos, né, o trabalho desenvolvido como referência no Estado e no Sul do Brasil, aqui de Cachoeira do Sul, o Edson Júnior, que é um técnico hoje especialista, perito nessa área, que compõe o quadro reorganizando toda a estrutura da Defesa Civil, né, demonstrando a importância que tem e a relevância que tem a Defesa Civil hoje aqui no município, muito pelo que foi demandado também no mês de maio do ano passado em relação às enchentes, né, e aos deslizamentos. Então a gente vê que são perfis mais técnicos, né, que estão hoje compondo o governo, justamente para avançar nesse sentido. Claro que não podemos abrir mão também da característica do perfil político, porque nós temos toda essa relação política também, né, junto ao parlamento, junto a outras estruturas de governo, seja do estado, seja também federal. Mas eu vejo em outros municípios, outras metrópoles também, né, avanços consideráveis nesse perfil mais técnico, né, o que a população espera, né, o resultado mais efetivo, mais pleno em relação às suas demandas. Vereador, o senhor é relator de uma comissão que discute a tarifa zero no transporte público. Eu sei que o trabalho recém está começando, mas o senhor acredita que essa é uma iniciativa viável para Santa Maria? A tarifa zero, a gente tem que ter um primeiro foco. Alguém vai pagar a conta sempre. Tá? Não existe gratuidade plena, né? Alguém vai pagar essa conta. Hoje, obviamente, a conta ela é paga pelo usuário do sistema de transporte, né, público. Ainda que com os subsídios que foram aprovados no parlamento ao longo dos últimos tempos, né, essa conta tenha sido, então, digamos assim, rateada com, né, todos por conta, né, do encaminhamento desses subsídios. Existem municípios de portes menores que hoje garantem a tarifa zero, que conseguem fazer esse atendimento, mas eu penso que tudo vai depender, obviamente, da saúde financeira do município. Hoje estima-se entre 80 e 100 milhões de reais de investimento por ano para que se tenha aí uma expectativa de tarifa zero, né, o que talvez hoje não caiba ainda no orçamento, né, do município, né, nas condições que ele ainda precisa avançar. Isso não é de hoje, é uma questão histórica já, de muito tempo, né? Mas, por outro lado, é possível que nós possamos, né, ver alternativas para que haja a diminuição, então, do custo desta operação, obviamente repassando isso, né, a todos aos contribuintes, de forma que, por meio de subsídios, isso possa ser garantido. Esperamos ainda uma manifestação do governo federal, porque é importante para a saúde dessa logística, desse sistema viário de transporte coletivo, né, uma política nacional que invista de fato também nos municípios e devolva aos municípios muito daquilo que nós pagamos em relação aos impostos federais, né, de uma forma que isso possa ajudar, auxiliar, então, né, nessa tarifa zero, então, né, na saúde, digamos assim, do sistema de mobilidade urbana por meio do transporte coletivo. Hoje é inexistente qualquer tipo de vínculo do governo federal com o auxílio aos municípios em relação a isso. Então, eu penso que isso também, além de ser uma pauta municipal, deva ser uma pauta nacional, porque sem essa robustez de orçamento não é possível avançar de forma imediata, né, no sentido da tarifa zero. Somente os impostos municipais não dão conta disso. Nós não estamos aqui querendo tratar também de aumento de impostos, não seria, né, viável isso. Então, temos que pensar também numa pressão junto ao governo federal, à Câmara dos Deputados, né, para que haja uma política nacional também que auxilie os municípios, né, e Santa Maria também precisa disso, para que se avance também ou na tarifa zero ou numa diminuição considerável, né, da tarifa, garantindo também, obviamente, a qualidade no sistema. Vereador, nosso programa está quase acabando, mas eu gostaria de saber quais são os seus planos, então, até o fim do ano, quais são as proposições que nós podemos esperar do vereador Givago?
Perfeito. Eu tenho aqui, né, as pessoas me conhecem muito pela questão do esporte, né, pelo nome que eu construí na estrutura do esporte olímpico, como remador, como canoísta, né. Hoje eu tenho um projeto já há 14 anos em Santa Maria, que auxilia crianças e adolescentes, né, a terem uma oportunidade de melhorar a sua vida também por meio do esporte, né. Então esse trabalho ele continua, né, óbvio que a gente busca ainda melhorar isso na questão da política pública, não somente para os projetos que eu coordeno, mas também há tantas outras iniciativas. Hoje nós temos, por exemplo, a Lei de Incentivo ao Esporte, que nós trabalhamos aqui no Parlamento Municipal, né, o aumento desse subsídio, são R$2 milhões hoje investidos então nas iniciativas das associações e clubes esportivos, né, garantindo então a sustentabilidade desses projetos, que são extremamente importantes para a segurança pública, para a saúde e também para a inclusão social, mas também algo que vai ser bastante interessante no sentido do nosso trabalho esse ano é a criação de um distrito, algo inovador, algo diferente e que vai chamar a atenção do país, né? Nós estamos propondo em breve aqui a criação de um distrito verde que vai conectar uma região da cidade que tem 86% do seu território como área de preservação permanente e também um vasto manancial hídrico ainda preservado e que nós queremos garantir, então, a sustentabilidade e o desenvolvimento dessa região, de forma que o reconhecimento por conta do Poder Executivo e Legislativo como Distrito Verde, né, possa ser subsidiado por meio de outras ações vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e também a investimentos internacionais, a manutenção desses recursos naturais, mas também o desenvolvimento desta região, que hoje para mim é uma das mais ricas da cidade. Eu falo aqui da região Nordeste, que engloba ali o bairro Itararé, o bairro Campestre, porque chama muita atenção de todos que vêm para Santa Maria, né? A riqueza que nós temos desse patrimônio natural, dos nossos morros aqui, principalmente dos recursos hídricos que hoje abastece a bacia hidrográfica do rio Vaca-Caimirim. Então nós estamos agora encerrando a minuta desse projeto. Nós queremos apresentar ainda na Semana do Meio Ambiente para que a comunidade possa se apropriar disso e entender a relevância que isso tem tanto para o desenvolvimento econômico da cidade, principalmente para o desenvolvimento social daquela região. Vereador, estouramos o tempo aqui, mas eu gostaria de deixar um espaço para o senhor falar com o leitor, não, com o nosso telespectador, sobre como contatar o vereador. Então, eu tenho uma demanda, eu quero falar com o senhor, como é que eu faço? Perfeito, né? Nosso gabinete, o gabinete 4 aqui do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores, sempre à disposição de toda a comunidade e também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, vereador Givago Ribeiro. Eu mesmo que respondo ali, né, a todos os questionamentos da comunidade, busco interação direta e o meu gabinete está sempre de portas abertas, mas eu sempre busco também visitar aqui todas as pessoas que nos procuram para conhecer melhor as demandas e fazer os encaminhamentos. Então, quero me colocar mais uma vez à disposição de toda a comunidade santamariense e dizer que nós vamos muito além do esporte sempre. Obrigada, vereador, pela sua presença mais uma vez aqui no Retrato Público. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, Camila, toda esse tour aqui da nossa TV Câmara, né, nossa comunicação sempre, né, com muita qualidade, transmitindo aqui nosso trabalho e fico à disposição. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Givago Ribeiro, do PSDB. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Anote aí, é TV Câmara Santa Maria. Aproveite e inscreva-se lá e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.